A leitura. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Você está vendo aí? Leia o versículo 3, você entende. Olha, ele está saindo da Judéia, ele está indo lá para a Galiléia. Versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a história dessa mulher samaritana. É isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver que o poço é fundo para quem está no fundo do poço. Na verdade, para quem está no fundo do poço, o poço sempre é mais fundo. E a gente vai ver isso na vida dessa mulher, da mulher samaritana. Então Jesus está voltando para casa, não para casa, mas para a sua região, da onde ele cresceu, né, junto com a sua família, lá perto de Nazaré. E veja o versículo 4, surge uma necessidade. E quando a palavra usa assim, era necessário passar por Samaria, é a mesma palavra que é usada lá no capítulo 3, quando Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então aquela necessidade era de grande urgência, você precisa nascer de novo, é preciso isso. Agora, quando você lê no capítulo 4, e no versículo 4, essa necessidade, você note que também é uma urgência, ou seja, Jesus, ele precisava sim, ele precisava muito passar lá por Samaria. Agora, irmãos, tecnicamente não era necessário passar por Samaria. É claro que se eu for para Garça, eu não vou dar volta nenhuma, eu vou passar por aqui, né? Eu vou tipo Veracruz, e de Veracruz eu já vou bater lá na cidade de Garça. Mas é o que Jesus podia fazer facilmente. Ele podia ir lá para a terra dele, passando por Samaria sem problema. Por quê? Porque Samaria fica no meio. Então eu tenho que ir para Galiléia, da Judéia, eu passo aqui e pronto. É como ir de Garça para Garça pela comandante João Ribeiro de Barros. Mas ninguém fazia isso. Judeu nenhum fazia isso. Os judeus não fazem isso até hoje, aliás, eles passam para um lado e para o outro, é incrível isso. Veja, irmãos, os samaritanos plantaram um templo lá no meio daquela terra, e eles começaram uma adoração falsa lá no meio daquela terra, e isso trouxe para os judeus, além de ser um povo mestiço, trouxe uma rinha, sabe? Trouxe um desgosto. Então, é como se eu fosse para Garça, eu como judeu, né? Então eu ia sair daqui, eu ia lá para Alvilândia, mas fazer o que em Alvilândia? Não, eu passo lá para Alvilândia, para Lupércio e vou para Garça, mas vai por aqui que é mais perto. Não, eu não vou porque eu não quero ver a cara desse pessoal aí que está no meio. Ou senão eu vou lá para Júlio Mesquita e depois eu volto para Garça. Mas isso é um absurdo. Não, não para o judeu, né? Nunca vai ser um absurdo lá para os judeus. Então, irmãos, quando a palavra de Deus está mostrando aqui para nós que havia uma necessidade, é por conta disso. Nenhum judeu que se preza passaria por Samaria. Por que era tão necessário? Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na agenda dele tinha um horário marcado com uma alma que estava lá em Samaria. Deixa eu dizer, meus irmãos, você quando se converteu, quando você teve um encontro com Jesus, pode ser que você sabia que estava indo para a igreja, para ouvir a palavra de Deus e tudo mais. O que não deixa de ser um encontro que Deus marcou na eternidade para você. Agora, repare bem, que você, como eu fui convertido e Deus marcou um encontro comigo. Eu jamais podia imaginar que indo ali naquele lugar onde eu fui convidado, eu poderia ter um encontro com Jesus. Mas Jesus já tinha marcado um encontro comigo. Às vezes as pessoas no Novo Testamento, Jesus encontrou muitas pessoas, mas muitas pessoas que Jesus encontrou, elas não sabiam que Jesus queria encontrá-las. Se você pensar em Bartimeu estava lá e quando Jesus estava passando, que ele notou que era Jesus que estava passando, mas ele não imaginava que Jesus pudesse passar ali. O Saulo, quando ele se converteu, meus irmãos, Deus tinha um encontro marcado com ele no caminho de Damasco. Muitas vezes Deus tem um encontro marcado conosco, que a gente não sabia disso. É o dia que você entrega a sua vida para Jesus, então
Jesus tinha na agenda dele, marcado mesmo, meus irmãos, um encontro com aquela alma, com aquela mulher samaritana. Estava lá na agendinha de Jesus, né? Olha, a tal dia, ao meio-dia, na cidade ali, né, na região de Sicar, na beira do poço de Jacó, eu vou me encontrar com essa mulher aqui. Ela não sabia de nada disso, mas Deus sabia. É por isso que era preciso Jesus passar ali, porque tinha uma alma muito preciosa, né? E Deus dá muito valor para esses encontros. Deus dá muito valor para essas almas que Ele encontra, aquilo é tudo para Deus. Então aquela alma ali naquele lugar solitário, era tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, irmãos, por quê? Porque no capítulo 4, versículo 5, diz que ele foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. E Jesus, portanto, estava cansado do caminho, ele assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E aqui tem essa imagem. Talvez uma das imagens mais belas que nós temos em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aquela imagem de um homem solitário, sozinho, cansado. O que mostra a sua humanidade. Cansado, debaixo do sol do meio-dia, ali para não ter nada. Naquele lugar, o sol do meio-dia é 40 graus para cima. Para menos não é. Aquele lugar não chove como aqui. Aquele lugar não faz frio como aqui. Então você pode imaginar Jesus na hora mais quente do dia, sentado, quietinho, pacientemente, esperando que uma alma, aquela alma que estava na sua agenda, parasse ali para ele poder evangelizá-la. Não existe, meus irmãos, uma cena que possa ser mais linda no Novo Testamento do que essa de Deus nos esperando com a paciência maravilhosa que Ele tem. E que paciência Deus tem em nos esperar. Olha, aquele pai esperando o filho voltar para casa na parábola do filho pródigo. Que paciência teve aquele pai. Olha, você pode notar o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre essa paciência de Deus, ele diz o seguinte, né? Que Deus espera pacientemente por vós. Se parasse aí o versículo, ele já seria lindo, ele já seria belo. E quando você é informado que Deus, nosso Deus que está no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele espera pacientemente por vós, não querendo que ninguém se perca. Isso é mais grandioso ainda, mais que todos cheguem ao arrependimento. É desse Deus que Pedro está falando, que nós temos a figura de Jesus sentado ali, cansado, meus irmãos. Ele se cansou para chegar ali. Ele está realmente, né, a ponto de exaustão, como nós podemos dizer, mas humanamente sim, mas como Deus, Ele está ali para salvar aquela alma. Então, é uma imagem maravilhosa que nós temos do Novo Testamento, lembrando que Ele queria estar ali. Coloque isso na sua cabeça. Quando você tem um encontro com Deus, é porque Deus queria que você o encontrasse. Ele queria estar ali, naquele lugar. Muito bem, capítulo 4, versículo 6, 7, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aquela pessoinha, marcada na agenda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela chegou a pessoa. Você já deve ter marcado um horário no médico, você já deve ter marcado um horário para uma entrevista de serviço. Olha, você sabia que você tinha que estar em tal lugar para ser recebido e tudo mais. Essa mulher não sabia, mas Jesus sabia. Então, a pessoa que ele marcou na eternidade para se encontrar ao meio-dia, na fonte de Jacó, na cidade de Sicar, aquela pessoa chegou. Então, não era uma pessoa qualquer. A Bíblia já diz assim, uma mulher samaritana. Só isso já a desqualificava muito. Muito diferente daquele homem que nós estudamos há 2 semanas atrás, o Nicodemos. Porque o Nicodemos, meus irmãos, podíamos dizer assim, o homem era uma pessoa benquista na cidade,
O homem sabia, assim, quem era Jesus. Ele fala, sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. Olha só, ele foi porque ele viu os sinais que Jesus Cristo fez na cidade de Jerusalém. Ele está ali, ele é um grande conhecedor da Bíblia, tem assento nos melhores lugares, como eu já falei. Bem, ele vai até Jesus. Agora é Jesus que vai até uma pessoa que ninguém gosta. Talvez uma pessoa pode dizer assim, ninguém gosta de mim. É mentira, Deus gosta de você, né? Jesus Cristo te ama. Ninguém me quer. Olha, Jesus Cristo não somente te ama, mas Ele te quer muito. Olha essa mulher. Então, meus irmãos, ela chega, ela é uma pessoa malquista na cidade, mal falada na cidade, é uma pessoa cheia de problemas, né? Não são poucos os problemas que ela tem. Ela está sozinha ao meio-dia, um horário impróprio. As mulheres iam à tardinha, como nós temos exemplos no Velho Testamento, para buscar água. Então, elas aí, tal hora, não ia pegar aquele sol grande, iam em bandos, né? Quer dizer, as mulheres vão juntas, para que possam voltar juntas, e uma protege a outra, mas ela está sozinha. Ela está sozinha porque ela quer estar sozinha? Talvez não, talvez porque ninguém queria estar perto dela. Justamente pelos problemas que ela teve, o próprio Senhor Jesus Cristo leva ela à confissão, né, dos seus problemas, mas ela está lá, meus irmãos, ela não é uma pessoa como Nicodemos, né? E ela nem sabia quem era o homem judeu que estava do seu lado, tanto que Jesus disse, se você conhecesse, mas ela não conhecia. Veja, a pessoa que chega ali é uma pessoa cheia de problema. Ela era uma mulher que Jesus vai dizer, olha, você já teve 5 maridos, a pessoa que vive com você hoje não é o seu marido. Para piorar, ela fazia parte de uma religião que existe até hoje, eles estão lá naquele monte até hoje, fazendo esses cultos esquisitos deles. Era uma religião que tinha fragmentos da palavra de Deus, não tinha a palavra de Deus, e não levava as pessoas até a presença de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, o que vocês estão fazendo, vocês nem sabem o que vocês estão fazendo, porque uma falsa religião não leva a pessoa para o céu, e ainda fecha a porta do céu para essa pessoa. Era uma situação, irmãos, é uma pessoa completamente necessitada. Quando fala, era necessário passar ali, quando você vê essa palavra, é porque é uma pessoa necessitada, mas muito necessitada, na sua vida pessoal, na sua expressão espiritual, ela precisava muito de ser encontrada, porque ela estava completamente perdida. Louvado seja Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se tinha perdido. Essa mulher, meus irmãos, estava numa vida perdida mesmo. Perdida, completamente, né? Mas o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio primeiro buscar. E depois de buscar, ele faz o quê? Ele salva aqueles que estão perdidos. Agora, irmãos, eu aprendo uma coisa preciosa aqui, com essa mulher. É que o ser humano, em geral, já tem problema com isso, mas o crente, às vezes, ele tem mais até do que outros seres humanos. A falta de um olhar missionário para as almas que existem neste mundo. A falta do olhar missionário. Então, como é que Jesus olha para essa samaritana? Como uma pessoa que precisa. Ele podia olhar ela como samaritana, então ele nem ia chegar perto. Podia olhar ela como uma mulher que está cheia de problema, eu também não quero problema para o meu lado, então também seria assim, errado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se aproxima e passa por cima dos problemas, passa dos problemas raciais, e está ali dos seus pecados morais, ele quer salvar aquela alma. Agora, nós somos duros, irmãos, com a gente não é que nem Jesus não, né? A gente tem problema. Sabe, às vezes a gente fica torcendo para que todos os muçulmanos da terra morram, tudo afogado, tudo queimado, tudo explodido, porque eles fazem isso com as pessoas. Então a gente tem essa mania, né? Olho por olho e dente por dente. Mas aí você vê Jesus dizendo, olha, se alguém te bater do lado direito, você tem que fazer o quê? Oferecer o esquerdo. Então isso significa que em missões
É necessário fazer isso também em missões. Você vai olhar para aquele muçulmano que está aí explodindo. Olha, ontem mesmo, lá onde o pastor Epitácio está, lá em Sydney, um desses malucos mataram não sei quantos judeus a tiro ontem, numa festa que eles tinham. Mas e aí? O que nós temos que fazer? Uma guerra iminente entre essas pessoas está para acontecer em alguns países da Europa. Mas o que vai acontecer? A guerra ou os cristãos poderiam olhar eles como um alvo missionário? Meus irmãos, quando nós deixamos de olhar as pessoas como alvo missionário, nós passamos a ter ódio das pessoas e não repúdio pelo seu pecado. Há uma diferença muito grande. Jesus, você lembra que Jesus disse assim: eu estive preso e vocês não me visitaram, vocês não me visitaram. Jesus estava falando dele. Mas Senhor, quando é que o Senhor esteve preso? Perguntaram para Jesus. Mas a gente olha assim, e aqui vai a oração, meus irmãos, do irmão lá de Veracruz, quando ele vai pedir, ele trabalha lá, ele clama toda terça-feira, o pedido dele eu sei, é certo, ele diz: eu quero que o Senhor ore, pastor, por todos que estão presos lá aonde eu trabalho, para que Deus possa ter misericórdia, para que a palavra da salvação pode encontrar cada um deles. Então veja, meus irmãos, que aquele olhar missionário muitas vezes nos falta. Mesma coisa com esses problemas de gênero hoje, não é? Então a gente olha, o que a gente tem que fazer? Bem, nós vamos repudiar o pecado? Sim, mas isso significa a pessoa? Não. A gente quer que essa pessoa se salve também, que ela receba Cristo, para que a sua vida seja transformada. Todos os pecadores têm que ter arrancados os seus pecados. Mesmo que depois eles se converteram, a confissão de pecados é necessária. Portanto, meus irmãos, ter o olhar missionário, o coração e o olho de Jesus é uma necessidade também para a igreja. Aí, vamos lá, né? Vai começar a conversa dos dois aqui, capítulo 4 e versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus disse: dá-me de beber. Jesus tem um presente para essa mulher. De todas as histórias, irmãos, essa é uma das mais singelas, né? Deus esperando o pecador ali, aí o pecador chega e ele faz uma abordagem atípica, não é como costuma acontecer no Novo Testamento, de Jesus olhar para a pessoa e pedir alguma coisa para a pessoa. Geralmente eram as pessoas que pediam alguma coisa para Jesus. É a sua mãe pedindo: Jesus, eles não têm vinho. É os 4 amigos levando aquele paralítico para ser curado, né? Esperando que Jesus faça alguma coisa. É a família que coloca um homem de mão mirrada lá para que aquela mão seja curada. É uma mãe que desesperadamente corre atrás de Jesus e fala: Senhor, salva minha filha porque ela está endemoniada terrivelmente. É o pai que chega e fala assim: Senhor Jesus, eu não sei mais o que eu faço com o meu menino. Ele se joga no fogo, se joga na água. Quer dizer, todos os dias do ministério de Jesus, as pessoas estavam pedindo, como nós pedimos. Aí Jesus, ele quebra a regra, ele pede, ele olha para aquela mulher e ele pede um copo de água. Eu estou com sede, você pode me dar uma água para beber? E aí, irmãos, ele encontrou uma mulher dura, né? Uma mulher secona assim, mulher ríspida, né? Versículo 8, os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, e disse-lhe a mulher samaritana: como é que, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha, a primeira coisa que a mulher é secona mesmo, a primeira coisa que ela fala, ela podia olhar: o senhor está com sede? Mas não falou isso não, né? Olhou e disse para ele: como é que o senhor, sendo um homem judeu, pede de beber para mim, que sou samaritana? Lembrou ele dessa diferença. Lembrou Jesus o seguinte: o senhor sabia que a gente não bebe no mesmo copo? Que a gente não bebe do mesmo poço? Sabia que entre eu e o senhor tem uma diferença muito grande? O senhor esqueceu que vocês têm nojo de nós? Então vou lembrar o senhor que nós não comungamos o mesmo prato, o mesmo copo, a mesma mesa
a mesma rua, o mesmo lugar. O senhor é de lá, eu sou de cá. É seca, não deu água não. Mas sabe, irmãos, o amor de Deus é maravilhoso. Jesus, ele trata essa rispidez aí, essa braveza toda, oferecendo um presente para ela. Lá no versículo 10, Jesus respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus, a palavra dom é presente, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Então a mulher foi dura com ele, e ele é assim, é simples, né? Amoroso. Mulher, olha, se você conhecesse o dom, se você conhecesse o presente de Deus. Qual é o presente de Deus? Romanos 6, 23, os meninos decoraram lá no acampamento. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Jesus está dizendo, se você conhecesse o presente de Deus, a vida eterna, e aquele que te pede, dá de me beber, olha, você pediria e você teria a água da vida. Meus irmãos, Jesus oferece um presente maravilhoso para ela. Está oferecendo a vida eterna para ela. Está oferecendo a salvação para ela. Depois dela ter sido dura com Jesus, de não ter dado a água que ele pediu, mas Deus é assim. Quantas vezes, meus irmãos, nós negamos as coisas para Deus, nós respondemos Deus, nós desobedecemos Deus, e Ele está lá com aquela mão estendida, cheia de graça, cheia de misericórdia, cheia de amor, dizendo para a mulher, eu tenho um presente maravilhoso para te dar, e esse presente é a vida eterna. Muito bem, irmãos, aí chega a resposta da mulher. O que a mulher responde no versículo 11? Depois dessa oferta de amor, depois da oferta do presente, versículo 11, disse-lhe a mulher, o Senhor não tem com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água da vida? Ela está dizendo para Jesus, como resposta, eu tenho um presente para você, eu tenho a vida eterna para você. Ela fala, Senhor, o poço é fundo, e o Senhor não tem como tirar. Sabe, irmãos, isso tem um sentido literal. Aqueles poços antigos, enorme, fundo. E aí, jogar uma corda lá, tinha que ser uma corda de 30, 40 metros às vezes. 30, 40, é verdade. Não é vai achar água. Você, aqui no Brasil, você fura 5, 6 metros, você acha água. Vai no deserto e cavuca para ver quantos metros você vai ter que cavucar para achar água. Ela disse, olha, se você, o senhor não tem com que tirar essa água, não tem balde, não tem corda, né? Mas lembrou ele, o poço é fundo. Queridos irmãos, de fato, o poço era muito fundo, e para ela, que estava no fundo do poço, era mais fundo ainda. Aí você tem um sentido espiritual em tudo isso. Quando ela fala que o poço é fundo, Jesus entende essa profundidade. Estava se referindo ao coração dela, à vida dela. Na verdade, aquela mulher estava lá no fundo do poço, o coração daquela mulher também. Imagine como é o fundo do poço. Hoje as pessoas ligam a torneira, já tem água, se sai uma água mais marrentinha, já acha ruim. Eu passava 3, 4 meses, quando era criança, no sítio do meu avô, e a gente tinha que pegar água todo dia no poço. E não era um poço bonito, cavado assim, cheio de tijolo lá. Não tinha nada disso não. Isso é um pouquinho para cima da terra, sabe? Era uma coisa estranha. E nossa barriga vivia grande, sempre tinha aquelas amebas, aquelas coisas, tudo a gente tinha aquilo lá, né? E imagine você que lá embaixo, você vê aquela água limpinha, que é água boa, né? Tudo, mas água limpinha, bonitinha. Você não imagina a sujeira que tem dentro de um poço. Às vezes uma pessoa vai limpar uma caixa d'água na casa dele, que faz 4, 5 anos que ele fez a caixa, ele vai limpar a caixa d'água, está uma imundícia. Mas lá no fundo do poço tem minhoca, tem besouro morto, tem tudo que você imagina, sabe? Lama, barro, gosma,
está tudo lá dentro, né? Mas isso é uma amostra do coração daquela mulher. Uma mulher cheia de tristeza, cheia de decepção, cheia de desgosto. Uma mulher que tinha mais ódio do que qualquer outra coisa no coração. Imagine como era o coração daquela mulher depois de ter se separado 5 vezes dos seus maridos. Imagine todas as confusões que teve na vida dela com todos os homens que ela casou. Ela casou mesmo com aqueles homens. Então, como é que é o coração de uma pessoa dessa? Ela não confia em mais ninguém. O que está com você agora não é teu marido, mas ela chegou naquele ponto que você não caso mais, né? Olha, eu estou casando, não está dando certo, negócio de casamento não dá certo não, eu não vou casar nunca mais, pronto, acabou, né? Já casei demais, só sofri na minha vida. É mais ou menos assim que a pessoa pensa. Se você se colocar no lugar da pessoa, você vai ver que na vida dela deu tudo errado, não dava nada certo, tudo errado. As pessoas com raiva dela, as pessoas com ódio dela, sabe? Falando mal dela pelas costas. Sabe lá como foi também o casamento, o primeiro principalmente, né? Os homens naquele tempo, estava falando para a igreja, se uma mulher fizesse uma comida ruim e ele quisesse largar da mulher dele, ele podia fazer isso. Se ela ficasse doente por algum motivo, ele podia largar dela por conta disso. E ninguém ia achar ruim com esse homem, com esse marido. Ela que se vire, família dela que se vire lá, não é? Por isso que tem carta de divórcio, Moisés deu a carta de divórcio. Imagine o que ela passou. Então, irmãos, ela encontrou uma pessoa que, mais preocupado do que os erros, as falhas que teve na vida dela, a pessoa que é Jesus estava preocupado na transformação da vida dela. Então, o poço era fundo. E tem pessoas que estão realmente no fundo do poço. Que o coração é esse poço de amargura. Olha o livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Vamos comigo lá. Eu convido você para abrir comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 20, e versículo 5. O que temos aqui, né? Provérbios, capítulo 20 e versículo 5. Tá? Você encontra nesse texto as palavras aqui do Salomão. É uma coisa, né? Quando você está abrindo a Bíblia, vai para um, vai para o outro, mas não vai onde você quer. Versículo 5. Como as águas profundas, ou como um poço profundo, né? É o conselho no coração do homem. A palavra de Deus aqui está dizendo, o coração do homem é um poço profundo, águas profundas. É assim, a palavra de Deus está dizendo isso. E no versículo ainda diz assim, que, versículo 20, como, versículo 5, né, capítulo 20, versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem sábio, né, o homem de inteligência, o trará para fora. Você lembra que ela falou, Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem com que tirar. É como se dissesse assim, o meu coração está muito amargurado. Meu coração está cheio de ira, de amargura, de decepção, de raiva, de imoralidade, de pecados. O Senhor não tem como entrar. O pastor Nilson Fanino do Amaral, eu quando era jovem, eu tinha algumas fitas desse pastor. E ele contava que ele foi no velório de um rapaz da igreja. E na hora de enterrar, passaram por um túmulo. Passaram por um túmulo e lá no túmulo estava uma frase que o camarada escreveu lá no Rio de Janeiro. Ele mandou escrever no túmulo dele, aqui nem Deus pôde entrar. Já pensou que a pessoa escreveu isso lá, né? Lá no túmulo dele, aqui nem Deus pôde entrar. Pouco tempo depois, morreu outro familiar da mesma família. E lá está o pastor de novo, indo lá para aquele túmulo e passar perto daquele que estava escrito, aqui nem Deus pôde entrar. E ele viu uma coisa diferente. Ele viu que o túmulo estava quebrado, aberto.
e no meio do túmulo tinha uma flor. Aí ele falou assim: obrigado, Senhor. O Senhor já me deu a resposta de meses aí, talvez ano atrás, né, no conto dele. Agora eu já estou satisfeito. Deus entra assim. Deus entra, meus irmãos. Ela disse: o Senhor não tem como. Pois bem, pois Jesus, Ele sempre tem como. Vamos continuar, porque Ele entra nesses corações. Irmãos, o coração duro versus o amor de Deus. Note como ela é durona, né? Ela ironiza Jesus com a capacidade de tirar. O Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, né? O Senhor não tem como tirar. Ela insulta, meus irmãos, Jesus ao diminuí-lo. Aqui, vamos voltar lá no capítulo 4, né? Capítulo 4 e versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado, né? Está aqui, a mulher é durona e mostra, meus irmãos, o nosso coração. Como assim o nosso coração? A salvação é tão simples, e às vezes a pessoa fala não. É só crer em Jesus como Salvador, e a pessoa não aceita, ela não quer. Ela recusa a salvação. Aqui está uma mulher dura, né? O senhor não tem que tirar, né? O senhor está pensando que quem que o senhor está pensando que o senhor é? O senhor está pensando que é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço aqui há 2000 anos atrás, né? Há 1000 anos atrás? Bem, de uma certa forma, como pessoa humana, o que ela estava falando, meus irmãos, tinha uma certa razão. Só que ela estava falando para o Salvador. Ela estava falando para Jesus. Lembra do capítulo 20, versículo 5, né? Que águas profundas é o coração do homem, né? O conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência faz o quê? Tira água de lá. Aqui está esse homem de inteligência, aqui tem poder para entrar dentro do coração e fazer a limpeza que aquele coração precisa. Felizmente, com toda essa dureza, o amor de Deus é insistente. Versículo 14. Versículo 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mulher, eu tenho uma água, e quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Vai nascer uma fonte dentro do seu coração que vai fluir para a vida eterna. Jesus está falando da limpeza do coração. Jesus está aqui fazendo com que o presente seja ainda mais maravilhoso. Eu tenho um presente para te dar, né? Agora ele gaba do presente, esse presente que eu tenho para te dar, né? Transforma o seu interior, transforma a sua vida. Ele coloca o presente, meus irmãos, de uma forma tão maravilhosa que a mulher, o que a mulher fala para Jesus imediatamente? Leia aí, ela fala: me dá então dessa água, agora a mulher quer o presente. Não, se o senhor está querendo me dar o presente, eu aceito então esse presente, meus irmãos. Ela fala: me dá dessa água. Versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e venha aqui tirá-lo. Ou seja, o balde foi jogado. O balde está cheio daquela água. Agora tem que tirar aquele balde lá de dentro, né? A mulher quer a água. Às vezes as pessoas escutam falar: você vai crer em Cristo e vai ser salvo. É verdade, né? Mas ele acha que só porque levantou a mão, ou só porque falou sim, pronto, é o suficiente. Não, meus irmãos, tem duas coisas que fazem parte da salvação. Primeira, é você crer em Cristo. Segunda, a fé vem junto com o arrependimento dos pecados. Jesus viu que o coração dela se abriu. Me dá dessa água. E foi lá para isso, ele ia dar essa água, né? Foi lá, me dá dessa água. E Jesus disse: vai chamar o seu marido. Vai lá, chama ele para ele beber também, né? Agora Jesus vai querer tirar o mal que está dentro do coração dela, né? E por que Jesus faz isso aí? É porque toda a vida desastrosa daquela mulher tinha a ver com a vida amorosa, desastrada que ela teve.
Então, Jesus quer tratar o mal que está dentro dela, tratar o pecado que está dentro dela, aquilo que destrói o seu relacionamento com Deus. E Jesus quer que ela mesmo confesse. E Jesus olha e diz: vai chamar o seu marido. E aí, meus irmãos, é que vem a confissão da mulher, quando ela olha para Jesus e disse: eu não tenho marido. Calma lá, ela teve 5, Jesus vai falar isso para ela. Agora o que está não é seu marido. Calma lá, vamos para a palavra de Deus aqui, né? Versículo 16. Vai chamar o seu marido e volte. A mulher disse: não tenho marido. Olha, eu digo para você, fosse uma outra mulher, diria assim: ah, então tá bom, tá, eu agradeço, eu vou chamar ele sim, Deus abençoe o senhor. Eu, hein, vou falar minha vida para ele, de jeito nenhum, né? Vou chamar meu marido, tá bom, tá. Mas hoje não vai dar para vir mais não, tá, porque eu estou cansada, tá. Olha, tem 1000 desculpas para ela falar e não fala nada. Ela não precisava falar nada da vida dela, mas ela fala a verdade. E quando nós falamos a verdade para Deus, da nossa miséria, do nosso pecado, às vezes a pessoa quer falar da miséria dele, do pecado dele para todo mundo. Faz isso e você vai cair no ridículo. Você tem que falar para quem pode te ouvir e pode te ajudar. Jesus pode fazer isso. E aí então a mulher olha e fala assim: Senhor, eu não tenho marido. Olha o que Jesus disse para ela. Versículo 17. Eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem, não tem marido, porque tiveste 5, que agora tem, não é teu marido. Dissestes bem. Qual é a última frase que ele fala aí? Dissestes bem com verdade. Por 2 vezes Jesus fala: dissestes bem. Parabéns, parabéns, mulher. Você falou o quê? Você falou a verdade. Você teve 5 maridos. Jesus não entrou em detalhe de nenhum dos 5. Como eu disse, a vida passada dela tinha que ser curada, tratada. O que Jesus preocupava é que ela pudesse olhar para frente. Mas Jesus alertou: o que tem agora não é seu marido. Como se dissesse: está na hora de você se acertar. Mas você falou muito bem, dissestes bem, com verdade. Jesus, ele parabenizou 2 vezes essa mulher por ela ter confessado que ela estava em pecado. É uma confissão. Veja, meus irmãos, a mudança, a transformação, ela começa com a confissão. É Deus trabalhando naquele coração para que aquele coração possa mesmo se abrir para Deus. Se abrir para um Deus que pode socorrer, ajudar e curar. Sabe, colocar um bálsamo naquela ferida, tratar toda aquela angústia, aquele ressentimento que ela tinha dos 5 anteriores, e maltratando esse um agora que ele estava, talvez, porque ela agora nenhum homem presta na vida dela. Sabe lá o que aquela mulher passava, quantas brigas ela teve na cidade, para ninguém querer andar junto com ela. Mas agora está ali, quem pode ajudar, dizendo: você falou a verdade, né? Você, né? Está ali. Como é importante, irmãos, a confissão de pecados. Aí Jesus faz o que parecia impossível, né? Ele trata completamente o interior daquela mulher. Veja o que ela fala depois no versículo 19. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vocês estão dizendo que é em Jerusalém, onde se deve adorar. Veja, ela entendeu a mudança que ela precisava. Como uma pessoa que escuta a palavra de Deus, ela escuta o evangelho, ela entende da mudança que ela precisa. E uma pessoa que precisa de mudança, ela chega num ponto da vida que ela fala assim: mas eu vou para onde? O que eu tenho que fazer? Na cabeça dessa mulher, ela precisava se reconciliar com Deus de verdade. Mas aonde? Ela conhecia 2 opções. Primeiro, aquilo que ensinaram desde pequeno para ela, adorar lá no Monte Gerizim, porque tinha um templo lá. Hoje não tem mais, mas eles cultuam lá ainda, né?
Então, lá no Monte Gerizim, ela aprendeu, desde que era nenenzinha ela aprendeu, é aqui que tem que se adorar a Deus, né? Só que em Jerusalém, onde Jesus estava, lá é o templo, né? Então ela falou assim: vocês falam que lá é certo adorar, aqui nós falamos que aqui é certo adorar. Quem é que toca a verdade? Ou seja, na verdade, irmãos, ela está procurando um momento para poder se reconciliar com Deus. Veja só, ela pergunta: onde que eu devo me confessar? Onde eu devo me reconciliar com Deus? Onde eu devo adorá-lo? Onde encontrar paz? Onde obter perdão? Eu quero adorar a Deus, mas aonde? Como? Veja o padre, ex-padre, né? Aníbal Pereira Reis, já faleceu. Ele era padre em Aparecida do Norte. E chegou a ser candidato a bispo lá, e estava para ser promovido, até que ele encontrou Jesus na Bíblia, lendo a Bíblia sozinho. Começou a ler a Bíblia e entendeu o caminho da salvação. A palavra de Deus tocou no coração dele, ele disse: calma, eu estou todo errado. Eu preciso mudar essa idolatria, esses ídolos, né? E se converteu. Ele descobriram lá que ele estava lendo a palavra de Deus, deram um tempo para ele se arrepender de ler a palavra de Deus, surraram ele, bateram tanto nele, que ele quase deixou de ser um homem. E ele escondia a Bíblia dentro do lixo, os fragmentos que sobrou, para que ele pudesse ler alguma coisa da palavra de Deus no tempo que ele ficou preso lá dentro daquela catedral. Até que um dia, então, conseguiu se libertar. Mas quando ele se libertou, ele disse: mas eu vou para onde? Que igreja que eu vou? Então ele começou a procurar uma igreja. Ele falou: eu vou procurar uma igreja que esteja mais perto da palavra de Deus. Olha o que essa mulher está falando. Onde que eu vou adorar a Deus? Aqui nesse monte? Lá no monte de vocês? Por isso que Jesus respondeu: mulher, chega a hora que nem neste monte, nem naquele monte, Deus vai ser adorado. Porque importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem uma outra coisa, mulher, dá uma olhada aqui, né, no capítulo 4 e versículo 23. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está esperando aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Quando você lê esse trecho, desde o versículo 21, vamos ler de novo para você ver aqui. Disse-lhes Jesus: mulher, creia em mim que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, irmãos, ela pergunta: onde adorar a Deus? Onde encontrar paz e obter o perdão? A resposta de Jesus está aí no versículo 21, bem no comecinho. Onde que está? Jesus fala para a mulher: mulher, creia em mim. A adoração a Deus começa em Cristo. A verdadeira adoração a Deus é em Cristo Jesus. Adorar Deus em espírito e em verdade é adorar Jesus, é crer em Cristo como Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem adoração verdadeira a Deus sem Jesus Cristo. Por isso, quando ela fala onde adorar de verdade, Jesus olha e diz: mulher, creia em mim. Irmãos, está aí. Jesus evangelizando, dizendo: você precisa crer em mim para a sua salvação, para você se reconciliar com Deus. Irmãos, aquela palavra de Jesus mudou a vida daquela mulher.
Ela fala para Jesus no versículo 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, ele vai falar tudo o que preciso, né? E Jesus disse para ela no versículo 26, sou eu, mulher, eu estou falando com você, não é que ele vai falar, eu já estou falando com você, creia em mim, né? Você quer mudar a sua vida? Você quer limpar o seu coração? Você quer que a sua vida seja transformada? Creia em mim, mulher, creia em mim. Irmãos, ela acreditou, ela entregou a vida para Jesus. Naquele momento, nem deu água para Jesus. Naquele momento ela virou as costas e foi embora. Olha lá no capítulo 4, né? No versículo 28, a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não seria este o Cristo? Quando ela fala assim, olha, vinde e vede, meus irmãos, essa é a palavra que nós encontramos nos primeiros discípulos, estão lembrados? O Filipe falando lá, vinde e vede, sabe? Jesus falando para o Natanael, vinde e vede, agora está usando a mesma palavra, vinde e vede o homem que falou tudo o que eu fiz, ou seja, vinde e vede um homem que sabe que eu sou uma pecadora, que falou todos os meus pecados, né? E ela não está brava com esse homem, ela saía com vergonha de todo mundo da cidade, ela não gostava de falar com ninguém na cidade, agora ela quer falar com todas as pessoas da cidade. Ela perdeu essa vergonha, ela tem uma autoridade agora, a autoridade da salvação, ela tem uma autoridade da transformação. Então ela está dizendo para as pessoas, vem ver, não seria este o Cristo? Quando ela fala assim, meus irmãos, eu lembro os irmãos que na língua grega, não é um ponto de interrogação que poderia pôr aí, mas exclamação. Este é o Cristo, sabe? O Cristo. Ela está chamando as pessoas para ver o Messias, para ver o Cristo. Agora, veja que a vida dela foi transformada e ela, meus irmãos, se torna a primeira missionária que esse mundo conheceu, a primeira mulher missionária. Capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos, olha lá, daquela cidade, creram nele pela palavra da mulher que deu testemunho, disse-me tudo o que eu tenho feito. Então ela evangelizou toda a cidade. Irmão, se Jesus tivesse salvado o sacerdote da cidade, não teria esse efeito. Se Jesus tivesse salvado o homem mais limpo daquela cidade, não teria sido essa maravilha. Mas quando aquelas pessoas da cidade viram aquela mulher pecadora dizendo, é o Messias, vinde, vede, saíram atrás e creram. Versículo 39, né? Está dizendo, creram nele pela palavra que a mulher testemunhou. Versículo 40, indo ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e Jesus ficou 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é quem? O Cristo. Última frase. A última frase é a primeira vez que alguém olha e diz que ele é o Salvador do mundo. No ministério de Jesus, a primeira vez que ele foi chamado o Salvador do mundo, foi na terra dos samaritanos, o Salvador do mundo. Isso é uma coisa maravilhosa, que você vê aqui nesse capítulo 4. Então, irmãos, quero terminar dizendo que Jesus, ele entra no poço mais fundo e transforma no lugar mais belo. Foi isso que ele fez no coração daquela mulher, uma transformação maravilhosa. É isso que ele fez naquela cidade. Sabe, todo aquele ranço, todo aquele ódio de samaritano contra judeu, judeu contra samaritano. Jesus entrou lá e acabou com aquilo. Acabou com aquela divisão, com aquele ódio, com aquela angústia naquela cidade. Pronto, ele entrou naquele poço profundo de amargura de um povo contra o outro e deu jeito nisso.
E mais ainda, que nós não lemos aqui, mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, a colheita está aí, olha, né? Vocês têm que colher, vá lá, né? Ele mandou que os discípulos levantassem os olhos, né? Aí, o campo é grande, precisa colher aí, tem muita coisa aí, está branco para a colheita, né? Então, ensinou para os seus discípulos que evangelismo é para todas as pessoas do mundo. Não importa a sua raça, sua tribo, sua nação, sua língua, não importa nada disso. Jesus, ele entra em 3 tipos de corações aqui, né? O pecador, o racista, ele entra naqueles que têm ódio por conta de não ser da mesma linhagem ali. Então, ele vai trabalhando, entrando nesses corações, transformando os corações. E hoje ele quer transformar o nosso também, quer transformar o seu coração.